Oh, coisa boa! Agora que nós já louvamos, nós já adoramos ao nosso Deus, com vozes que se prontificaram a nos conduzir nesse espírito de adoração, e quantos talentos nós temos. A nossa equipe de louvor às vezes tem dificuldade, porque os irmãos também têm as suas necessidades, a pandemia pega a todos, a dificuldade com o trabalho em casa, as obrigações, nem sempre a equipe consegue se reunir, e eles têm feito um esforço muito grande, mas às vezes é difícil. E os irmãos têm esse empenho de casa mesmo oferecer um momento de louvor e de adoração, como nós tivemos hoje. Somos muito gratos a todos aqueles que participaram e nos conduziram a esse momento de adoração. E agora nós vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que a palavra de Deus possa falar conosco, continuar falando conosco, como tem feito até aqui. Hoje eu quero trazer como uma continuidade daquele estudo que nós tivemos na semana passada. Na semana passada nós tivemos um desafio para assumirmos o papel de protagonistas da vida cristã. Não sermos apenas espectadores, aqueles que olham os outros fazendo, mas nós assumirmos o papel de protagonista, aqueles que fazem, aqueles que estão na ação direta dentro da vida cristã. E o pano de fundo para o nosso aprendizado da semana passada foi aqueles momentos derradeiros da vida de Jesus, em que ele, carregando a cruz em nosso lugar, se sentiu enfraquecido. Nosso aprendizado foi que as pessoas mais fortes, que às vezes nós julgamos tão amadurecido, tão espiritualmente amadurecido, até mesmo os fortes, têm os seus momentos de fraqueza. E que são nessas horas justamente que nós precisamos entrar em ação, porque é nestas horas que muitos irmãos, aqueles que nós julgamos ser fortes, mas estão fracos, precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. A vida cristã, ela requer de nós a ação e não apenas a observação. Não apenas aquele olhar para as pessoas e falar, puxa vida, coitadinho, nossa, que situação aquele irmão está, olha, eu vou orar por você. É bom, orar é bom, é necessário. Gente, eu não estou desmerecendo a oração. A oração é essencial, ela é primordial, mas nós também precisamos agir. Há momentos em que nós precisamos fazer alguma coisa para aliviar o fardo que é muito pesado na vida de alguns. E o personagem que nos ajudou a entender isso na lição da semana passada foi Simão Cirineu, que mesmo não tendo nenhum vínculo com Jesus, foi aquele que ajudou, foi o único personagem que ajudou Jesus no seu momento de fraqueza, no seu momento de debilidade, no momento em que Jesus mais precisou. Os discípulos, os amigos de Jesus, não apareceram, eles sumiram do mapa. Os religiosos não demonstraram compaixão e misericórdia, nem mesmo aquelas pessoas que foram tão ajudadas por Jesus, que ele curou, pessoas que ele libertou, pessoas que ele alimentou. Essas pessoas não demonstraram compaixão, não demonstraram gratidão e não compareceram para ajudar. E Jesus ficou sozinho, carregando aquela pesada cruz, como muitas vezes nós sabemos no nosso contexto também, que muitos irmãos estão padecendo sozinhos, sem ajuda, carregando um pesado fardo. Então hoje eu quero dar continuidade, ponderando nesta mesma linha, mas o nosso cenário não vai ser mais a via dolorosa. O nosso cenário agora vai ser a cruz, onde morreu a esperança de muitos seguidores de Jesus. O momento em que muitos acharam que já não valia mais a pena seguir ao Senhor Jesus, onde todas as esperanças haviam morrido. E o texto que eu quero trazer para a nossa reflexão
está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31 ao 42. Quero ler com vocês. Ora, os judeus, como era a preparação para o sábado, e para que não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que quebrassem a perna dos que estavam crucificados para que eles morressem e fossem tirados dali. Foram então os soldados, na verdade quebraram as pernas do primeiro e daquele outro que foi crucificado ao lado de Jesus, mas chegando a Jesus, viram que ele estava morto e não quebraram suas pernas. Contudo, um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E é quem ouviu isso quis dar o testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe o que diz é verdade, para que também vós creais. É João que está dando o testemunho. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que nenhum dos seus ossos será quebrado. E também há um outro texto que diz, olharão para aquele que traspassaram. Está falando da lança que foi perfurada. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, e ele então foi e o retirou. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também. E levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés e especiarias, tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram no linho com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação da sepultura e do sepultamento. E no lugar onde Jesus foi crucificado, havia ali um jardim, onde havia um sepulcro novo que ninguém havia sido posto ali. Pois por ser véspera do sábado dos judeus e por estar ali o sepulcro, colocaram Jesus naquele lugar. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra é tão fácil, tão clara, tão simples. Nem precisaria explicação, mas precisa, porque nós não conseguimos pegar tudo. Nós não conseguimos entender questões culturais, nós não conseguimos entender detalhes que têm a ver com a cultura, com o lugar, com a época, que é tão distante de nós, que é tão distante no tempo e na região e no espaço. Nós precisamos do entendimento do teu Espírito e a capacidade desse que fala também de explicar aos ouvintes, para que a gente possa captar tudo aquilo que o Senhor deseja, que neste momento a gente entenda, porque vai ter muito mais ensino que eu não vou conseguir trazer, mas aquilo que o Senhor permitir que a gente possa absorver, ajuda-nos a entender nessa hora. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia é um livro de muitos contrastes, não é? É interessante isso. Por exemplo, a Bíblia, o que a Bíblia fala que chama de sabedoria de Deus, os sábios deste mundo chama de loucura. O que a Bíblia fala, por exemplo, que um justo precisa morrer para que um monte de pecadores sejam salvos. A Bíblia fala, as Escrituras, que Deus usa o sofrimento para trazer o nosso bem. Contraste, estranho isso. Que quem quer ser grande precisa ser pequeno, precisa ter disposição de servir a todos. Que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que a nossa força vem da fraqueza. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Tem muitos contrastes. Esse texto também traz contrastes para nós. E o contraste está nos personagens. Tem dois grupos de personagens aqui. Esses dois líderes, José de Arimateia e Nicodemos, que eram líderes judaicos, e como judaicos eles eram opositores a Jesus. E tem um outro grupo que é os discípulos de Jesus, amados por Jesus, companheiros de Jesus. E os dois fazem um contraste, porque os dois são discípulos de Jesus, só que uns eram ocultos, eles eram anônimos, eles seguiam à distância, e outros eram seguidores declarados de Jesus.
mas que na hora H, numa hora mais decisiva, no momento mais crucial, eles parece que mudam de papel. O posicionamento deles muda. Aqueles que pareciam ser corajosos mostraram covardia na hora H. E aqueles que antes pareciam ser covardes se tornaram corajosos ou ganharam inspiração para se tornarem corajosos. Eu estou falando aqui do comportamento observado nesses dois líderes judaicos, o José de Arimateia e o Nicodemos, em relação aos 12 apóstolos de Jesus, logo após a morte de Jesus, na hora mais obscura, na hora mais tenebrosa, na hora mais desapontadora. Os seguidores que eram ocultos vieram à tona, mostraram a cara, e os seguidores que eram declarados sumiram do mapa. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui esses corajosos que sumiram do mapa, que desapareceram. E eu digo que eles eram corajosos porque eles, em muitos momentos, demonstraram isso mesmo para nós. Afinal de contas, os discípulos de Jesus deixaram tudo para seguir Jesus, e para isso é necessário muita coragem. E eles seguiram Jesus para todas as partes, e eles se colocaram em risco por isso. Em alguns momentos, quando o Lázaro morreu e Jesus disse, vamos lá ter com ele, o Tomé disse, lá em João capítulo 11, 16, fala que o Tomé disse aos seus companheiros, vamos nós também, para que morramos com ele. Estava falando a respeito de... Jesus estava falando de ir com Lázaro, mas não estava dizendo de morrer com Lázaro, mas para ir para ressuscitar Lázaro. Mas ele estava mostrando coragem, valentia. Numa outra hora, Jesus disse, para onde eu vou não podeis ir. Ele estava falando sobre a morte dele, sobre ir para o Senhor naquele momento. Pedro falou, onde é que o Senhor vai que a gente não vai? Eu posso ir com o Senhor até a morte, eu te seguirei até a morte. Jesus diz, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. No outro momento, o Pedro arranca da espada e corta a orelha do Malco. Outra hora a gente vê que eles proibiram algumas pessoas que estavam tentando expulsar demônio em nome de Jesus, sendo que não eram discípulos. Eles mostraram muita valentia, muita ousadia, muita intrepidez, muita coragem, mas na hora que Jesus mais precisou deles, eles abandonaram. Cadê os corajosos? Os corajosos sumiram. E na hora que os corajosos sumiram, os medrosos assumiram. Na hora que os corajosos saíram de cena, os medrosos entraram em cena. Os medrosos assumiram. E agora eu estou falando do José de Arimateia e do Nicodemos, que eram discípulos também, mas eram medrosos. O Nicodemos, ele entrou aqui a gente vê que ele teve um encontro com Jesus, ele compreendeu a mensagem, ele era um mestre entre os judeus, ele era um rabino, um conhecedor profundo das Escrituras, mestre dos fariseus, conhecedor profundo das Escrituras. E ele entendeu o Evangelho, compreendeu o Evangelho e aceitou o Evangelho, mas não teve coragem de assumir isso publicamente, porque ele tinha medo da retaliação dos judeus. Afinal de contas, a mensagem de Jesus, ela não era bem-vinda pelos fariseus, porque Jesus colocava claro a hipocrisia dos fariseus, de uma falsa religiosidade, da hipocrisia religiosa. Então ele não era bem-vindo. Se Nicodemos se associasse com Jesus, ele perderia a credibilidade junto aos fariseus. Então ele se tornou um seguidor de Jesus, mas oculto, anônimo, à distância. Então ele era seguidor, mas assim, escondido. De fato, ele tentou em alguns momentos, timidamente, uma faísquinha de coragem, defender Jesus. Quando o Sinédrio começou a conspirar contra Jesus, ele até se levantou, lá em João capítulo 7, conta isso, versículo 50, de que ele se levantou e disse, olha, por acaso a nossa lei condena primeiro alguém sem antes ouvir o que ele está fazendo? E aí eles retrucaram, disseram, você é da Galileia também? Você não sabe que quem nasce na Galileia não vem nenhum profeta? Vai ler a Escritura para você aprender, rapaz. E ele se calou. Na verdade, Jesus não veio da Galileia, ele nasceu em Belém, na Judéia.
Mas ele não sabia disso naquela hora. E Jesus é, de fato, o herdeiro do trono de Davi. Um outro medroso que a gente vê nessa história, que entrou na história aqui, mas que se tornou corajoso, foi José de Arimateia. A primeira vez que a Bíblia fala sobre ele, João está dizendo, no capítulo 19, diz que José era discípulo de Jesus, mas secretamente, porque ele tinha medo dos judeus. Então, José e o Nicodemos tinham medo, mas não era só eles. O João também diz que muitos, lá em João capítulo 12, diz assim que ainda assim muitos líderes dos judeus creram em Jesus, mas por causa dos fariseus eles não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. José de Arimateia e Nicodemos eram medrosos? Sim, eles eram medrosos, mas eles não foram assim até o fim. Houve uma reviravolta na vida deles. Houve uma mudança na vida deles. Eles criaram coragem e manifestaram a sua fé no momento mais decisivo, quando ninguém mais mostrou ânimo para agir em favor do Senhor. Quando tudo parecia estar perdido. É aqui que nós vemos o grande contraste entre estes dois personagens e os 12 apóstolos de Cristo, os que assumiram a coragem. Os corajosos, quando os corajosos sumiram, os medrosos assumiram. Eles entraram no papel, se tornaram protagonistas da história. Os planos de Deus sempre se cumprem. Mesmo quando os discípulos de Jesus fogem, mesmo quando aqueles que deveriam agir não fazem, os planos de Deus vão se cumprir. Mas, gente, imagina por algum momento, na perspectiva humana mesmo, se o José de Arimateia e o Nicodemos não tivessem entrado em ação, o que seria do corpo de Jesus? Pensa nisso. Os judeus queriam que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz, porque para não quebrar uma lei cerimonial que diz lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, diz assim que o homem que tiver cometido pecado e for digno de morte, e for morto e tiver pendurado no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer à noite no madeiro para não contaminar a terra. Deve ser enterrado no mesmo dia, e aquele que for pendurado é maldito de Deus. Então, os fariseus queriam que os corpos, por isso que eles pediram para quebrar as pernas, para que o corpo, para que as pessoas que estavam crucificadas ali fossem sufocados e morressem e fossem tirados para não contaminar o sábado. Na cultura judaica, o sábado começava assim que colocava o sol da sexta-feira. Não era na meia-noite. A hora que o sol se punha na sexta-feira, começava o sábado. Jesus morreu 3 horas da tarde. Daí 3 horas, mais ou menos, iria começar o sábado. Então eles queriam que tirasse os corpos de lá. Mas eles não estavam preocupados com Jesus. Se deixasse por conta dos romanos, eles deixariam os corpos de Jesus lá, dos outros também, apodrecendo na cruz, porque servia também como uma mensagem macabra para colocar terror em todos os que passassem, era fora da cidade, uma mensagem, olha, não mexa com o Império Romano. Não mexa, esse é o fim de todos aqueles que se atrevem a se opor ao Império Romano. Os discípulos não ajudaram Jesus nem quando ele estava vivo. Imagina se eles iam ajudar agora. Os romanos iam deixar ele lá. Os judeus queriam que tirasse, mas o máximo que eles iam fazer era jogar o corpo de Jesus no lixão ou então queimar o corpo. Se não fosse pelo amor e pela honra de José de Arimateia e de Nicodemos, o corpo de Jesus iria apodrecer. Ou então, se ele não fosse tirado antes das 6 horas da tarde, antes do pôr do sol, e ele fosse tirado pelos discípulos, mas ia ter que ser depois que terminasse o sábado. Porque depois que o sol começava o sábado, não se podia fazer mais nada. Aí ia ter que terminar o sábado, o pôr do sol do sábado, para poder retirar o corpo
e fazer o sepultamento dele, o corpo iria ficar na cruz por mais de 24 horas. Então, na hora que foi crucial, parece que não é nada, parece que já não podia ser feito nada, mas aquele ato que aqueles dois homens fizeram foi tão importante que os 4 evangelhos registram esse feito. E não é só isso não, irmãos. Em outros textos diz que o José de Arimateia colocou Jesus, acho que foi no Evangelho de Lucas, ele fala que em Mateus, ele diz que José tomou o corpo de Jesus e envolveu num pano, num lençol limpo e colocou no sepulcro novo que tinha mandado cavar na rocha, ele mesmo, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro. Mateus 27, 57. Era o túmulo dele, ele era um homem bem de vida e foi no túmulo dele. E diz que Nicodemos levou cerca de 100 libras de especiarias, mirra e aloés para fazer a unção no corpo de Jesus. Compraram um lençol de linho limpo, era o costume, iam enrolando e colocando aqueles ungüentos. 100 libras é o destaque que os discípulos deixaram Jesus. Todos deixaram Jesus. Ali eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar, aqueles homens não sabiam, mas era a honra que eles deram ao Senhor, o amor que eles demonstraram ao Senhor. Eles fizeram algo espetacular pelo Senhor. Eles honraram de uma forma veemente ao Senhor. Primeiro que eles tiveram coragem, antes tinham medo, quando eles tiveram que ir a Pôncio Pilatos pedir o corpo de Jesus, eles colocaram a reputação deles em jogo. Os judeus iriam saber o que eles estavam fazendo. E como os judeus iam saber, eles provavelmente perderiam o cargo no Sinédrio, perderiam o cargo como mestre da lei, perderiam a reputação deles diante dos judeus, mas o amor por Jesus falou mais alto e entrou em ação. Eles podiam ser ridicularizados na corte junto com o governo romano, mas o amor a Jesus e o desejo de honrá-lo falou mais alto naquele momento. O desejo de ser apenas um servo de Cristo falou mais alto naquele momento. E eles então fizeram isso pelo Senhor. Diz que o Nicodemos levou cerca de 100 libras de uma mistura de aloés e mirra. Era um unguento, um tipo de um nardo, um perfume, especiarias para ungir o corpo de Cristo Jesus. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, 1 libra, aí está dizendo que ele levou 100, 1 libra equivale mais ou menos a 3 quilos nossos. 1 libra, quando era de boa qualidade, espero que era de boa qualidade, equivalia a 300 denários. Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador naquela época. Então, 1 libra era mais ou menos o salário de um trabalhador de um ano, um trabalhador braçal, alguém que trabalhava na lavoura e tal, durante um ano. 1 denário. Um denário não, 300 denários era o trabalho de um ano inteiro. Isso, 1 libra. Ali foi usado 100 libras para fazer a unção do corpo de Jesus. Para você ter uma ideia, naquela época, naquele contexto, Gamaliel, que foi um dos personagens mais importantes daquela geração, o apóstolo Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, e nos escritos judaicos daquele contexto, diz que quando Gamaliel faleceu, eles fizeram o sepultamento de Gamaliel, usaram 75 libras dessa mesma mistura de aloés e mirra para o corpo dele, e já falaram que era uma grande quantidade. E de Jesus foi usado 100. E foi usado de Gamaliel, foram vários dias fazendo cerimônias. De Jesus foi feito na última hora, sem tocar trombeta, sem mostrar nada. Imagina você fazer uma grande homenagem a Jesus, sem tocar trombeta, sem mostrar, olha o que eu estou fazendo. Não, apenas para mostrar a honra, o amor que tinha pelo Senhor. O que moveu esses homens a fazer isso? Moveu o amor, o respeito e também
a coragem que eles viram em Jesus. Eles viram Jesus ter coragem de ir até o fim por amor deles, morrer na cruz por amor deles, morrer na cruz por amor a você, morrer na cruz por amor a mim. A coragem é contagiosa. A coragem de Jesus contagiou eles terem coragem também. A coragem fez com que eles tivessem coragem de fazer o mesmo pelo Senhor. Quando nós temos coragem de agir pelo Senhor, ainda que as coisas que a gente vá fazer nos custe caro, ainda que aquilo que nós vamos fazer nos custe o deboche, ainda que aquilo que nós vamos fazer pelo Senhor nos custe a crítica, a perseguição, o abuso, ainda que isso nos custe caro, mas quando nós vamos fazer algo pelo Senhor dessa forma, com coragem, isso motiva outros também a seguir ao Senhor. Mas a vergonha e o medo também é contagioso. Quando nós temos medo, quando nós recuamos, quando nós nos acovardamos, nós também contagiamos outros a deixar de seguir ao Senhor, a fracassar. Os discípulos fizeram isso. Eles contagiaram outros discípulos. Eles fugiram e muitos outros fugiram também e abandonaram o Senhor na última hora. E quando todos imaginavam que já não tinha mais nada para ser feito, esses homens, por causa dessa coragem, por causa dessa motivação, eles fizeram. Todos achavam que nada mais podia ser feito, nada mais restava a ser feito pela causa de Cristo. Aqueles discípulos se ofereceram com aquilo que eles tinham de melhor para o Senhor. E é bem provável, eu acredito que enquanto eles estavam preparando o corpo de Jesus, em lugar deles se acharem, nossa, olha o que nós estamos fazendo, eles estavam chorando. Eles estavam sentindo vergonha. Eles estavam lembrando, puxa, por que eu fui covarde? Por que eu não assumi publicamente a minha fé? Por que eu não aproveitei as oportunidades e a minha influência, o meu conhecimento para trazer outras pessoas aos pés do Senhor Jesus? Eu podia ter feito isso, trazer outras pessoas. Isso nos leva ao último ponto dessa nossa reflexão. Se nós somos corajosos ou se nós somos medrosos. E hoje eu quero motivar os irmãos a servir ao Senhor, a honrar ao Senhor, demonstrando o nosso amor com aquilo que nós temos de melhor, demonstrar a nossa gratidão, tendo coragem de servir ao Senhor, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando os dias são maus. Eu reconheço, meus irmãos, nós vivemos dias maus. Nós estamos enfrentando um inimigo que é invisível, que é ameaçador, que a nossa liberdade está cerceada, que o nosso ganha-pão está comprometido, a nossa rotina foi radicalmente alterada. Mas ainda assim eu quero desafiar você, motivar você a se assumir o protagonismo nessa história. A não ser como muitos que estão se amedrontando, sabe, irmãos? Quando as coisas estão apertando para o seu lado, para o lado da igreja e para o lado da fé cristã, não seja como aqueles que estão dando no pé, que estão fugindo quando a fé é provada, quando a situação ao redor se torna apavorante, quando parece que nada mais resta fazer. Porque sempre haverá o que fazer, embora não seja fácil, é preciso ter coragem, assumir publicamente a fé, ter coragem de fazer o compromisso que nós assumimos. Às vezes custa caro, mas são em momentos como esse que o Senhor nos dá a oportunidade para a gente sair do anonimato, para a gente sair do casulo, para a gente se tornar aquilo para o qual nós fomos chamados para ser. Porque quando eu assumo publicamente a minha fé, o meu compromisso com Cristo, eu me protejo do pecado. Eu estimulo a mim mesmo a agir com responsabilidade, com ética, porque os outros sabem quem eu sou, eu estou mostrando, eu estou me expondo quem eu sou, para aqueles que sabem e para aqueles que não sabem também que eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus. E quando eu creio, e quando eu crio coragem de assumir a minha identidade cristã, eu também crio coragem de compartilhar a minha fé com outras pessoas que ainda não conhecem a verdade.
E quando eu crio coragem de assumir a minha identidade cristã, eu crio coragem de assumir os meus erros e consertar o que precisa ser consertado. E quando eu crio coragem de assumir a minha fé e a minha identidade cristã, eu crio coragem de arregaçar as mangas e fazer aquilo que precisa ser feito. E quando eu crio coragem de assumir a minha identidade publicamente, eu também crio coragem de ajudar aquele que está carregando um pesado fardo, pesado demais para ele. E quando eu assumo publicamente a minha fé, crio coragem para isso, eu também crio coragem para ajudar o necessitado, aquele que não tem nada, sem ter medo de que vai faltar alguma coisa para mim. Meus irmãos, José e Nicodemos, quando eles tiveram medo, eles não fizeram nada. Eles ficaram 3 anos observando Jesus sem fazer nada. Mas quando eles se libertaram do medo, eles foram os únicos que fizeram, e o que eles fizeram foi muito importante. E ajudou demais, porque eles tiveram coragem para fazer. Quando Jesus precisar de mim, quando Jesus precisar de você, e Ele vai precisar de mim e Ele vai precisar de você, você estará disposto a responder: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, como na música, eis-me aqui, eu não sei cantar, eis-me aqui, eu livre estou a teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Coloque isso na presença do Senhor. Se dispõe a servir ao Senhor, mesmo que for difícil, mesmo quando for custoso, mas vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Dá-nos força, Senhor, para te servir. Dá-nos força, Senhor, para sermos corajosos, para sair do anonimato, para não termos medo e covardia, mesmo quando as coisas parecem estar perdidas, mesmo quando for difícil. Dá-nos força, Senhor, para assumir o protagonismo na nossa vida, na vida cristã. Dá-nos força, Senhor, para viver de uma forma autêntica e enfrentar os nossos medos e viver de uma maneira que traga honra, glória e louvor para o teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Espero muito poder vê-lo em breve. Amém.